Olá, sejam bem-vindos a mais esse encontro semanal da Elétrica do Batom. Hoje a gente sempre conversando com mulheres interessantes, importantes, mulheres que têm muitas coisas a contribuir para a gente. E hoje não seria diferente, né? Hoje o papo é sobre comida, nutrição. Eu vou conversar com Gabriele Marie, nutricionista. Muito bem. Oi, Gabi. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à Elétrica do Batom. Obrigada, tô aqui com a minha canequinha, ó. É muito bom dessa caneca, Ah, também show de gostei. bola. Gabi, te apresenta para o pessoal hoje aqui, que a gente vai ter pessoas que vão entrar agora, pessoas que vão ver essa live gravada mais adiante. Uhum, perfeito. Então, eu sou a Gabriele Mari, sou nutricionista, já formada há 5 anos. Então, trabalho tanto na parte clínica, mas também na parte esportiva. Então, os dois links, por incrível que pareça, hoje, se eu contabilizar a questão de pacientes, eu acho que 70% dos meus pacientes são mulheres, então é um público que busca bastante isso, né? Então, bem presente no nosso dia a dia aí das nutricionistas. Mulherada sempre buscando as nutris aí para resolver a vida. Né? Às vezes muito mais por questões estéticas do que de saúde, né? Mas sempre Muitas mais. vezes. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está conseguindo mudar um pouco essa visão, né? A busca ela está sendo também por essa questão de saúde, mas até não muito tempo atrás era 100% estético, né? Ou quando já tinha algum problema e aí, enfim, né, precisava de ajuda. Mas hoje em dia a gente já está começando a mudar essa visão, graças a Deus. Não Eu, só mais estética, mas também por saúde. eu acho que é muito interessante essa questão da gente trabalhar com saúde, quando a gente está falando tanto de autocuidado, né, como nunca se falou Uhum. tanto ultimamente. A gente fala de autocuidado, fala de autoestima, fala Nossa, 100%, né? de muitas coisas. E às vezes o pessoal fica associando isso tudo a emagrecimento e não sei o quê, parecendo que parece que só se você é magra é saudável e tudo mais. Até tem um caso Isso. que eu vou trazer aqui, eu tenho certeza que ela não vai se importar de eu falar, não vou falar o nome dela, mas tem um caso de uma amiga que ela Uhum. sempre foi mais, né, mais cheinha e tudo mais, mas ela sempre se sentiu muito bem. Ela sempre se deu muito bem com o corpo dela. Aham. E ela passou por um processo, né, de doença, um processo aí de depressão e tudo mais, e acabou emagrecendo muito, foram mais de 20 quilos. Isso. E todo mundo que via ela dizia assim: Nossa, tu tá linda, como tu tá linda desse jeito e tudo mais. E ela sofria muito com isso, porque ela dizia: Eu não Pela tô questão linda, contrária. eu tô doente. Ela dizia: Eu não tô linda, eu tô doente, Aham. né? Então, quanto é importante isso da gente se sentir bem, quanto é importante É. cuidar da E alimentação. tu sabe que isso da magreza, né, ser vinculada à beleza é por uma questão hoje em dia de mídias sociais, né? Uhum. O padrão da beleza hoje, como é que ele é? É da magreza, né? Ou a mulher tem que ter o corpo com coxa grande, com bunda grande. É isso, é esse padrão que a gente tem estabelecido hoje. E provavelmente ela não era tão ligada a isso, né? Ela se sentia bem com ela mesma e Uhum. ponto final, entende? E até a questão de autoestima e tudo mais, né? Tá totalmente associado a isso, né? O padrão de beleza que a gente tem hoje. Se tu olhar antigamente, não era assim. E as mulheres eram mais gordinhas, e esse era o padrão estabelecido. E hoje ele é completamente diferente, né? Padrão de beleza, tu abre redes sociais e tudo, e na própria televisão, tu vai assistir qualquer coisa, né? É estabelecido isso, né? A mulher tem os padrões de beleza que ela precisa se encaixar. E aí, dependendo, né, a mulher, se ela não tiver
os seus conceitos, se ela não se sentir bem com ela mesma, e aí isso entra, né, e acaba deixando a gente meia louca, né? Mas que bom que a gente tem pessoas que ainda conseguem ter o discernimento de entender que não é bem assim, né? A gente tem que se É. sentir bem, né? A gente é bonita como a gente é, Isso. independente de qualquer outra coisa, né? Sabe que esse é um dos, assim, dos conceitos para que a elétrica do batom exista, sabe? É, Aham, quando ela existe para falar dessa energia feminina, a gente fala também de aceitação, a gente fala de inclusão, a gente fala de muitas coisas que dizem respeito a você se amar da maneira isso. que você é, e se isso não está interferindo na questão saúde, né? Se você não está aí passando por algum problema de saúde real, e aí você precisa, né, emagrecer, precisa fazer algumas coisas. Então, essa aceitação é o que a gente fala. Por isso que hoje a nossa conversa é muito mais sobre a questão de comida saudável, de saúde saudável, Aham. né? Do que a gente falar sobre emagrecimento, né? Que é essa utopia toda que se lança por aí. A gente precisa ter pessoas que tenham energia, né? Que tenham aí digamos, eu não, nem posso falar muito sobre isso, porque eu tenho que falar, mas eu vou falar de energia, né? Que as pessoas estejam bem, né, com essa carga energética através dos alimentos para conseguir fazer suas coisas, ter sua atividade do dia a dia, não ficar ali para baixo, né? Eu comecei falando sobre, a gente hoje publicou uma receita tua sobre TPM também, eu acho Aham, que tem vi. tudo isso, né? Então, É, vamos falar. e, e tu sabe que esse ano, né? Eu acho que agora mais pro meio do ano, agora pro final desse ano, essa Uhum. questão de energia, né? De pensar no alimento como disposição, enfim, N possibilidades que a alimentação nos proporciona, né? Eu acho que o pós-pandemia isso está sendo crucial, né? Quem não era louco agora ficou, né? Pós a pandemia. E eu acho que agora sim as pessoas estão reconhecendo mais ainda a importância da alimentação, né? Não só para fins estéticos, mas também tudo que o alimento proporciona para que eu tenha disposição durante o meu dia, para que eu tenha energia para simplesmente conseguir trabalhar, né? Eu acho que aos poucos também a gente. Há males que vêm para o bem, né? Eu acho que a pandemia também está ajudando nesse ponto, né? De entender que a alimentação ela me ajuda na minha autoestima, consequentemente durante o dia eu tenho mais energia, consequentemente para nós mulheres, né, ela reduz N sintomas que a gente tem por todas as questões hormonais que nós mulheres temos. Então, hoje também a gente já está vendo mais essa busca, né, da alimentação saudável, de até questão do exercício físico também, né, Uhum. vinculando a isso, né, juntando os dois para que eu tenha disposição, para que eu melhore o meu sono. Às vezes, simplesmente, eu preciso melhorar meu sono para ter disposição ao longo do meu dia, né? E aí eu melhoro minha autoestima, enfim. N fatores que a alimentação saudável hoje já está proporcionando de uma outra forma, né? Não só mais, graças a Deus, só por fins estéticos, né? E tem uma questão também, o que eu notava uma vez é que é muito difícil você se manter comendo de uma forma um pouco mais saudável, né? Então, você pegava aí pessoas que aderiram ao veganismo, hoje tem restaurantes mais específicos para Sim. isso. Existem restaurantes que te oferecem aí a parte Uhum. do vegetariano, que tem N possibilidades. Uma vez, se você era muito difícil você conseguir isso e também era muito caro, era muito mais caro você comer salada do que você comer carne, né? Sim. E hoje a gente tem essa diversidade de coisas que se oferecem aí, né? Muitos restaurantes, como tu mesmo falou ali, pela questão da pandemia, a gente acabou usando muito delivery para uma porção de coisas e isso sempre Sim. era remetido a lanche, a X, a cachorro quente, a pizza, todas essas coisas que eram oferecidas, que são muito mais fáceis de se fazer, né, É. e de se adquirir.
Mas hoje tem uma diversidade maior, né, para você. Inclusive, acredito que hoje nas tuas receitas que você pode indicar aí, é muito mais fácil de você conseguir fazer isso no teu dia a dia do que era uma vez, né? Com certeza, com certeza. Até, por exemplo, para um paciente que precisa almoçar fora de casa, almoçar em restaurante, às vezes, né? Hoje a gente já tem bem mais opções para indicar, né? De opções de restaurantes saudáveis, com opções saudáveis, com opções às vezes que não usam muito tempero industrial, sempre temperos coisas mais naturais, né? Então é um restaurante, vamos dizer que normal, né? Não voltado para nada específico, mas que trabalha essa parte de saúde, né? Hoje a gente já tem muito mais isso. Só uma curiosidade, né? Durante a pandemia teve um crescimento absurdo da, dos aplicativos de pedidos aí de comida, né? Então, Uhum. para ter noção da mudança também que teve, né? O pessoal buscando mais essas comidas, até porque não podia sair de casa, né? Por muito tempo. Então teve o aumento e agora a gente vai ter as consequências de tudo isso também, né? Claro, né? A gente passa, e é engraçado como o corpo também nos diz coisas, mesmo quando a gente está comendo, né? Se você começa a ter uma preocupação um pouco mais saudável, quando você mesmo sai daquela tua rotina e tenta comer uma outra coisa, aquilo já não te vem bem, né? Uhum. Ele já diz para ti, ó, tava legal até agora, Opa, por que tu opa. tá, por que tu tá Alô? esculhambando, né? Vamos voltar aqui, tá dando errado. Eu percebo muito isso em mim, apesar de eu estar acima ainda do que eu acho ideal para mim, né? Por razões físicas e também questão ali de pressão alta e tudo mais. Agora eu preciso de uma Uhum. adequação, né? Voltar à minha rotina anterior, porque eu já tive pressão alta. Há 4 anos eu tenho pressão alta, né? Mas a gente, a pandemia deixou todo mundo mais sedentário por Uhum. questões tanto de não poder fazer, quanto questões psicológicas mesmo, né? De você Sim, não ter força, às vezes, para fazer as coisas. E aí isso tudo agrava. Então, agora que a gente não saiu ainda da pandemia, mas nós estamos, claro, nós claro, estamos claro, num claro. momento se encaminhando para uma certa normalidade, né? E isso vai depender muito ainda das pessoas, né, se conscientizarem que ainda temos um processo para passar, mas que é possível hoje você voltar para a academia, você voltar para algumas atividades, você voltar para os restaurantes que você frequentava presencialmente, né? Claro, claro. Estou atento a aquilo que a gente estava, que era só vamos comer o que der aí, o que tiver, de fast food, pronto, né? Gabi, acho que tem algumas coisas que talvez o pessoal fique curioso, né? Uhum, Na vamos lá. questão hoje que a gente falou dessas questões da TPM, que alimentos Aham. também podem ajudar nesse processo hormonal da mulher e tudo mais, talvez tenha algumas curiosidades por aí. O que que a gente tem que pensar, né, nesse momento de TPM, de loucura, né? Eu sempre digo, é um momento que a gente vive que a gente fica muito louca, né? O que que acontece, né, nesse período? A gente tem uma desordem hormonal muito grande. Então a gente precisa pensar em alimentos para tentar dar uma equilibrada, né? A gente diminui a produção de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, né? É o que faz a gente se sentir bem. É o mesmo que, por exemplo, a gente libera pós-exercício, então aquele que a gente relaxa, tem aquela sensação de que está tudo certo. É esse hormônio que a gente tem que pensar em aumentar nesse momento para a gente se sentir melhor. A ideia até da receita ali que eu lhe passei hoje, que é um doce, né? A Uhum. questão ali do cacau,
ela ajuda nisso, né? Os chocolates, por que falam que tem que comer chocolate, né? Mulher, eu tenho que comer um chocolate porque eu tô de TPM. O porquê do chocolate? O cacau, propriamente dito, né? Então não adianta ser qualquer chocolate. Quanto mais cacau, quanto mais puro ele for, melhor, né? Hum, Não adianta comer um chocolate branco, tem quase nada de cacau e aí achar que tá tudo certo, né? Não, comer aí um é uma quilo de desculpa, né? chocolate. Eu sempre penso assim, a fruta cacau, que cor que ela é, né? Ela é marrom, ela é pretinha, né? Então como é que vai ter chocolate branco? Não fecha, né? Não Uhum. fecha. Tem um Então processo quanto aí. tem um processo, a indústria colocou a mão e aí não dá certo, não fica legal. Então o cacau, ele é um alimento fantástico para isso. Por curiosidade, né? A banana também é um alimento que aumenta Hum, nosso triptofano, então também já ajuda todo nesse processo. Eu sempre indico assim, nesse momento, nesse período, né? Tentar ter uma alimentação mais saudável possível. Quando tudo estiver em equilíbrio, a gente vai ter menos TPM. Não adianta nesse período, né? Porque eu fico ali, sei lá, 5 dias de TPM, a gente querer fazer um monte de coisa para diminuir. Porque a questão hormonal, que está toda alterada, ela não vai solucionar em 5 dias. Ela precisa ser organizada dentro de um processo. Então, ter uma alimentação saudável de forma geral, ela já vai ajudar nisso. E aí, claro, o cacau, a banana, até o exercício físico também ajuda nesse processo. Ele dá uma diminuída no cortisol, que a gente também tem o cortisol muito alto, que é o nosso hormônio do estresse. Então, são esses fatores que ao longo do processo vão ajudar a reduzir tudo isso, né? Essa uhum. loucura aí que a gente tem. Interessante, eu não sabia nada sobre banana bom também, né? Processo. Banana é bacana, é É um triptofano, processo que eu aí só já dá sofro uma as amenizada. consequências. E a gente tá ali nessa loucura daí, né? Outra coisa, a gente fala essa alimentação saudável, ela precisa ser, a gente precisa começar a introduzir ela, né? E como tu falou, é um processo. Então, às vezes, quando você precisa começar a tomar atitudes, né? Porque não adianta você pegar e fazer isso para o período, como tu mesmo disse, assim, são 5 a 7 dias Isso. ali, querer achar que tu mudar a tua alimentação naquele período resolve o teu problema. Na verdade, eu acho que esse negócio é aos poucos, né? Eu vou começar a colocar mais frutas na minha alimentação, eu vou começar a colocar mais saladas na minha alimentação e mantendo essa constância, né? Que é o que é mais difícil. É isso. É isso. A alimentação saudável, ela, o que que é uma alimentação saudável, né? Eu acho que a nossa base de alimentação saudável, ela tem que ter o consumo de fruta, salada e água. Essa tem que ser a base da nossa alimentação. A gente precisa, hoje, né, a gente sempre pensa que tal suplemento para isso, tal suplemento para reduzir a TPM, tal suplemento para melhorar o meu sono. A gente pensa muito nisso, né? E a gente acaba às vezes esquecendo do básico, né? Uhum. Porque que em vez de gastar com suplemento, a gente não pensa em toda semana, toda quarta-feira, por exemplo, eu vou ir na feira. Para sempre ter minha salada fresquinha, minhas frutas fresquinhas. Água né? É só a gente se organizar para ter sempre uma garrafinha do nosso lado, uma canequinha, enfim. É questão de organização e de hábito, muitas vezes, né? Mas Sim. eu sempre digo, alimentação saudável tem que ter o básico, tem que ter uma salada, tem que ter uma fruta todos os dias. Às vezes as pessoas chegam para mim no consultório e eu preciso de um suplemento, eu acho para me ajudar. Às vezes, eu tenho uma TPM horrorosa. O que eu posso fazer para melhorar minha TPM? Mas aí não come nenhuma fruta, não come salada, mas come alface e tomate todo dia. Olha a variedade que essa pessoa tem de nutriente, né? Então, não vai adiantar eu jogar um suplemento pensando em melhorar a TPM. Óbvio,
Tendo essa base, posso aumentar a ingestão de vitaminas B6, B3, que melhora a questão de humor, mas eu tenho que, antes de pensar nessa suplementação para a pessoa, a alimentação saudável, a básica, tem que estar sendo feita, né? Eu digo, a Uhum. gente tem que começar a gastar na feira, a gastar em um bom açougue, a comprar ovo. A gente tem que fazer o básico, né? Então, depois pense em suplementação. Então, a alimentação saudável é o simples que funciona. Comer salada, fruta, tomar água, né? Simplesmente as pessoas esquecem de tomar água. E aí não funciona o intestino. Aí simplesmente aquela mulher que não toma água, o intestino dela não funciona e por consequência ela tem uma TPM horrível. Só que não adianta eu trabalhar com uma suplementação de vitamina B6 ou questão anti-inflamatória, não. Eu tenho que simplesmente fazer com que ela tome água para o intestino dela melhorar. Isso é muito interessante, porque a gente está falando realmente do básico, né? E o básico Básico, são coisas que você encontra em qualquer mercado. Você encontra em simples. qualquer feira, você encontra em qualquer aí, fruteira, né? E a gente tem uma variedade muito grande de frutas de estação hoje, Nossa, que uma vez não se tinha. Tem umas coisas até que eu chego no mercado, depende do mercado que tu vai, tu olha que lá de ver. Eu não conheço esse troço aqui, o que é isso aqui exato, que exato. E chegou. agora no verão é uma coisa incrível, porque a gente tem toda a variedade agora, né? No inverno é um pouco mais complicado, a gente fica um pouco mais restrito, né, quanto a isso. Mas agora no verão, olha quanta opção de fruta que a gente tem. Uhum. E Tu vai quando, numa quarta-feira, não é caro tu ir na feira. Caro é comprar X, pizza. Isso é caro, mas ir na sim. feira não é caro. Não, e aí também você faz uma variedade de coisas que dura bastante, né? E aí você tem que ter esse hábito. Tu sabe que eu perdi um pouco disso. Eu compro frutas, legumes, né, verduras ali, e às vezes até acaba estragando, né, por culpa minha. E, Claro, e aí você dá uma preguiça de cortar ali um repolho, cortar um tomate, cortar um negócio. Mas, gente, é muito fácil, não precisa nem cozinhar, é só cortar. é só cortar. Só pegar uma tábua, cortar. Simples. É bem simples, né? Bem simples. Ou, por exemplo, alguma coisa que precisa cozinhar, né? Sei lá, um brócolis. Ah, porque eu tenho que cozinhar o brócolis. Já cozinha um pouco a mais para outro dia. Já deixa guardadinho na geladeira. Ah, porque o chuchu tem que cozinhar. Já cozinha para várias refeições, deixa na geladeira. Chegou na hora do almoço, da janta, só tira o que vai comer, tempera, tá pronto, tua salada. É bem rápido, né? É rápido, só que requer disciplina, aquela coisa Disciplina. de fazer todos os dias, a questão de organização, porque tem que ir no mercado, tem que comprar, tem que deixar armazenadinha. Eu sempre brinco, né? Até esses dias eu publiquei aqui nos stories, era um memezinho, né? Perguntando, o que que eu faço para não estragar fruta e verdura? Aí respondia, come, né? É só comer, Sim. gente, não vai estragar. Acaba com elas, não tem problema. A questão da noite, questão do sono, né, que também está muito Muito ligada à questão da importante. saúde. Tem algumas coisas que a gente ouve aí e tal. Tem algum horário específico para a gente chegar ao teu limite? Ó, a partir daqui, tenta não comer mais nada para você ter um sono Sim, tranquilo. sim. Até umas 5 horas da tarde. Tudo que for estimulante, né? Os alimentos estimulantes. Então, a questão da cafeína, não só o café propriamente dito, mas tudo que contenha cafeína. Por exemplo, chimarrão, chás, chá preto, chá verde, chá vermelho. Eles contêm também uma quantidade de cafeína. Então, até umas 5 horas da tarde, beleza, não vai interferir em questão de sono. Pós 5 horas, aí o bicho pega. A gente se, mesmo a pessoa dizendo, Gabi, mas se eu tomar café às 10 horas da noite, eu vou conseguir dormir. Mas o sono não é como ele deveria ser. Uhum.
A tua sensação é de que tu dormiu bem, mas ele não é um sono reparador. E aí no outro dia levanta, tá cansado, não consegue, para quem trabalha, né, com a cabeça, enfim, na frente do computador, aí não consegue se concentrar 100%, porque não teve uma boa noite de sono. A sensação é de que dormiu, mas o foco, a concentração, a disposição, ela não fica a mesma coisa. Sim, às vezes a pessoa pode até ter dormido a mesma quantidade de horas que ela está acostumada a dormir, mas Aham. ali o teu sono, né? Não, Não é um sono reparador. uhum. Tá. E na questão de comida mesmo, né? Se eu for comer alguma coisa, questão de carnes, questão, sei lá, de outras coisas, Uhum. né? Que a gente vai jantar. Sim, tudo a gente, a questão ali antes de dormir, né? Sempre umas 2 horas antes de dormir. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de dormir 11 horas da noite. Tento comer antes. Tento comer umas 9 horas no máximo. Deixo umas 2 horas para a questão de digestão. Essa questão de digestão é a parte importante do sono. A questão das carnes, né? A gente sempre recomenda as carnes brancas à noite. Eu, Gabriele, né? Eu sempre Sim. recomendo para os meus pacientes as carnes brancas, então o peixe, o frango, ovos também, essa é parte mais de proteína, né? Por uma questão de digestão. Ah, Gabi, mas posso comer uma carne vermelha? Pode. Só como ela tem um pouco mais de gordura, a digestão dela vai ser um pouco mais lenta. Então, se tu já tem dificuldade para dormir, tenta evitar a carne vermelha. Eu também sempre recomendo feijão, sempre deixa pro almoço, não para janta, ele também tem uma digestão um pouco mais lenta. Então, sempre fazer jantas mais leves, né? Comer uma carne magrinha, ou já comer um frango, evita esse tipo de coisa à noite. Faz um arrozinho, uma salada, tá pronta a tua janta. Evitar essas coisas que têm digestão muito lenta. Tudo que tem Uhum. muita gordura, muito açúcar à noite, vai prejudicar também a questão do sono e, consequentemente, teu outro dia vai ser um horror, né? Sim. Então, com certeza. Eu acho que o sono é muito importante isso. Eu vejo por mim que, que às vezes me debato a noite inteira e tal, ou se eu como Uhum. alguma coisa, eu, né, acho que talvez até pela velocidade da comida, porque às vezes você está com fome e começa a comer muito rápido aquilo, e aquilo acaba você comendo além do que tu comeria, ou aquele Sim, negócio de olhar pro prato e dizer, eu não vou deixar isso aqui, pega e empurra para dentro. E esse empurra que ele e é um ponto permite, importante, né? né, é o excesso, né? Que dá aquela Uhum. empurrada ali, aí depois tu fica estufado, se sente mal e tal. Já passei por várias situações dessa aí, questão de sono está sendo bem complicado também nos últimos dias aí. O que mais que a gente E a pode... gente precisa dormir bem, precisa dormir bem. O sono é parte importante para tudo, assim. Não só para questão de energia, disposição, né? Mas tem N fatores que a gente só faz à noite, né? Então, a questão hormonal, por exemplo, tem um hormônio, que é o hormônio do sono, a gente fala que é o hormônio do crescimento, a gente só libera ele à noite. Então, para quem faz exercício, é extremamente importante dormir bem. Para quem pensa em emagrecimento, é extremamente importante dormir bem. Então, é N fatores, né? Não só para questão de disposição, mas questão de recuperação, ou até mesmo, pensa assim, a gente fica o dia inteiro comendo às vezes, né? É café da manhã, é almoço, aí faz lanche de tarde, aí janta. Em que momento que o corpo para? O corpo precisa de um tempo também para toda a questão digestiva, né? Pensa assim, o intestino precisa de um momento para ele absorver o que precisa absorver, eliminar o que precisa eliminar. Em que momento que a gente deixa ele fazer isso, né? Então a questão do sono também é importante para isso. Dar esse tempo pro corpo respirar, fazer o que precisa fazer, eliminar o que tem que eliminar. Então, o sono por trás, né? Não é só questão de disposição, tem muita coisa que acontece durante a noite, fisiologicamente falando, né? Não, é isso aí.
Deixa eu ver, eu tinha uma outra curiosidade para perguntar. Uma delas era o sono, né? E limite de, de comida. Na questão de calma, tá? Porque a maioria tá tendo uma crescente, né? Inclusive por causa da pandemia, você tem aí uma crescente, pessoas indo a terapeutas, tudo mais, claro, Vá. porque por vários motivos. Então cresceu, né, esse lado de pessoas que começaram a frequentar aí, a buscar esses profissionais da parte de terapia, seja ela tanto como psicólogo, como psiquiatra, como outros terapeutas mais também de outras áreas, né, nessa área mais holística por aí. Mas se a gente for pensar em nível de alimentação, o que tu pode indicar para a questão de tranquilidade? Coisas, que alimentos poderiam ser mais, se é que existem tranquilizantes, Aham. né, para a pessoa também passar por esse período e começar a tentar se manter, obviamente que não estou indicando isso, mas tentar se manter mais tranquilo e tudo mais, sem precisar recorrer, né, às vezes a medicamentos, né? Ou Então, sim. é claro que quem indica isso é um profissional, mas eu acho que se a gente começar também a cuidar, comer alimentos que podem suprir essas coisas, o cara pode até reduzir aí a ingestão de medicamentos, né? Claro. Hoje, assim, no consultório, eu acho que dos pacientes que vão chegando, né, os novos pacientes, eu acho que todos têm alguma questão, assim, psicológica, né, questão de ansiedade, Uhum, de comer por algum motivo, né, a gente come por algum motivo, a gente come por algum sentimento, né, isso é muito mais presente nas mulheres, né, questão de ansiedade, e aí reflete muito na questão de autoestima, isso eu vejo muito mais no público feminino, muitas vezes, do que no público masculino. E aí eu sempre recomendo algumas coisas, né? Tentar, a primeira delas, né? Tentar identificar quando a gente estiver com fome. A gente tem a fome fisiológica e a fome psicológica, né? Se está comendo quando é fome psicológica, a gente está comendo por algum motivo. Quando é uma fome fisiológica, a gente tem aquela sensação de fome mesmo, né? A barriga começa a roncar, a gente começa a ficar meio tonto, né? Já sente que está com fome, a gente sabe que está uhum, com fome, então esse é o momento para comer. Ao contrário da fome fisiológica, a gente não tem esses sintomas. Né? A gente come por algum motivo. No momento também que tiver aquela ansiedade, aquela vontade de comer, aquela coisa muito louca, também sempre recomendo sair do ambiente que tiver comida. Então, se estiver em casa, não fica na cozinha, não fica na sala. Normalmente os ambientes são juntos, né? Hoje em dia, vai ver algum filme, alguma série que gosta, liga para alguém, passeia com o cachorro, brinca com o cachorro, não sei. Tem que distrair a cabeça nesse momento que vier essa ansiedade, essa coisa, né, por comer alguma coisa. A questão de suplementação, nesses casos, é bem importante. A gente consegue, via suplementar também, dar uma amenizada, né, uma tranquilizada. Outras coisas também que eu sempre recomendo, eu sou uma linha de trabalho, eu gosto muito de chá. Então, às vezes, para a questão de tranquilizar, de amenizar essa adrenalina que a gente uhum, vive, os chás vão muito em conta. Sempre chás mais calmantes, né? Então, uma melissa, a gente tem a passiflora, tem o molungu. Eu gosto de fazer um ritual mesmo à noite, né? Terminou tudo que tinha para fazer, beleza. Vai, toma um banho. Agora que esse calor não dá muito, né? Mas um banho morno e deixa a água morna bater aqui no pescoço, bem aqui nessa uhum, região que é onde a gente concentra todo esse estresse, literalmente, né? Pra mulherada e puxa o cabelo pro lado, fecha, né? Fecha os uhum. olhos. 5 minutos, deixa a água morninha aqui atrás e depois toma um chazinho. A camomila também ajuda, o maracujá, bem chás calmantes, tendo um momento para si mesmo, sabe? Uhum.
para respirar, para tentar ao máximo fugir de medicamento, porque uma vez que precisa ir para esse lado medicamentoso, é muito difícil ficar sem depois. Então eu sempre recomendo, tenta fazer esse ritual mesmo, né, antes de dormir, para tirar toda a adrenalina. O outro dia tu já consegue dormir melhor, consequentemente teu dia mais tranquilo, do que vira uma bola de neve, né? Já dorme estressado, não consegue dormir bem, e aí leva tudo para outro dia. Sim. Então, durante o dia, né, o que conseguir evitar de ficar comendo essas besteiras também ajuda. Chega no final do dia, faz esse ritual, deixa uma água quente aqui, relaxa bem, tenta desligar do trabalho, desligar do que está te fazendo ficar mais estressado ainda. Toma um chá para te acalmar e aí tenta dormir bem, que outro dia já vai levantar mais calmo e aí consegue fluir melhor o dia. Mas quanto mais a gente correr dos medicamentos, melhor, que uma vez que for para lá, é quase um caminho sem volta. Né? Aí passa a ficar dependente, muito mais difícil de E você passa a tirar ficar isso, né? dependente. É, você falou ali das duas fomes, né? A fome fisiológica Forma psicológica. e a psicológica. Essa psicológica a gente pode identificar naquele momento que tu abre a geladeira, tá cheia de coisa e tu fica pensando no que tu vai comer e nada te Exato, é isso, apetece. isso. Pensa assim, se tu tá com fome, tu vai comer vai comer uma salada e isso vai te satisfazer, Uhum. entende? Quando for uma fome psicológica, não vai te satisfazer tu comer uma salada, entende? Tu vai querer a pizza que ficou do outro dia, ou tu vai querer chamar alguma coisa de diferente por esses aplicativos, ou tu vai ficar na frente, tu vai abrir a porta da geladeira e, o que que eu vou comer? E na verdade, se tu tiver com fome, tu vai pegar uma fruta e vai ir tranquilo, Sim. entende? Não vai dar bola porque tu vai comer. Eu realmente, às vezes eu me pego fazendo isso. Tu abre a geladeira e olha, olha, O que que eu olha, vou comer? fecha a geladeira, abre de novo. Parece que quando tu abre de novo vai ter outra coisa diferente, né? E assim vai, né? Assim vai pensando no que vai comer. Mas isso de fome psicológica e fisiológica, isso eu vejo muito, né? A gente come não porque tá com fome, a gente come porque simplesmente ou tá ali a comida, entende? Porque eu tô em casa, é final do dia, eu sei que eu tenho tal biscoito, então eu vou comer. Mas eu não vou comer porque eu tô com fome, eu vou comer por N motivos. E isso, final do dia é o pior momento, né? O momento que a gente chega em casa, onde relaxa muitas vezes, terminou a adrenalina do trabalho, e tá em casa, tá num ambiente que tem comida. Esse momento, finalzinho do dia, é onde a fome psicológica vem à tona, né? É onde tu relaxa para algumas coisas, tu não deixa, né? Tu não tá mais trabalhando, tu não tá mais em função de alguma coisa, e tu começa a pensar, né? Ah, é como se tu pensasse que precisa fazer alguma coisa e essa coisa é Isso. comum, né? Como você não tem uma coisa para fazer, às vezes você não está lendo um livro, não tá assistindo alguma coisa, você começa a procurar comida como se A precisasse fazer alguma comida. coisa. É, É. Por isso que eu digo, a gente tem que distrair a nossa cabeça, né? Quando Uhum. pensar nessas coisas, quando pensar em comida sem realmente estar com fome, a gente simplesmente tem que distrair a mente. Vai ler um livro que goste, vai assistir uma série, vai passear com o cachorro, vai dar uma caminhada ou simplesmente sai para caminhar. Agora é verão, calor. Aproveita, dá uma caminhada já, pense em outra coisa e aí flui, né? Já foi, Uhum. passou, não vai querer mais comer. Mas se continuar no ambiente que tá comida, aí tu, porque não vou comer. Mas é muito torturante também, né? E você tá. Aí, poxa, sacanagem, daí tu vai ficar ali, não, não vou comer. Não, eu vou ficar aqui, não, não, não vou comer. Não, não precisa se torturar a este ponto, né? Então, tenta distrair a mente, distrair a cabeça da comida, né? Se realmente for fome, a gente identifica os sinais, né? Barriga roncando, aquela coisa que a gente sabe quando tá com fome. Gabi, para nós encaminhar para o encerramento, o que que tu pode deixar de dica para as mulheres aí na questão de alimentação? Para agora que a gente está entrando também
verão, né? A gente está Uhum. falando desse projeto verão aí que vem pela frente, que as Ah, pessoas projeto verão. estão podendo sair de casa, né? Uhum. Então, a gente vai ter aí questão de litoral, questão de outras coisas, o pessoal vai começar a ir de Uhum. novo, né? Então, o que que a gente pode dizer para essas mulheres aí, para nós seguir? Digo, pensem sempre na questão alimentar como prioridade a questão de saúde, né? Vinculem a alimentação com saúde, não por questão estética. A questão estética ela precisa ser uma consequência do processo. Quando a saúde estiver ok, a questão estética vai, por consequência, estar ok também. Façam o básico, o simples que funciona, como fruta, como salada, tomem água. Gente, a gente esquece de tomar água. Tenham o hábito de beber água. Onde vocês estiverem, tenham uma garrafinha. Sempre cheia, obviamente. Não esqueçam de encher suas garrafinhas. O simples, o básico que funciona. Façam o básico todos os dias. Não pense, porque eu tenho que comprar o tal suplemento para emagrecer agora, né? Preciso de um termogênico, eu preciso ir para a praia para virada. Façam o básico. Agora não dá mais tempo para nada, mas fazer o básico e o restante vem como uma cerejinha do bolo, né? Eu sempre brinco. Uhum. Porque fazendo a base, tendo a base alimentar, a tal suplementação para dar um plus, a tal o exercício para dar um plus. Façam o básico, que os sintomas de TPM vão reduzir, vocês vão se sentir melhor, a questão estética vai ficar melhor, vocês vão se sentir melhor. E aí, né, só alegria para vocês. Então tá bom, muito obrigado, né, pela tua presença aqui, pela tua disponibilidade em se Imagina, eu que expor agradeço. e conversar. Esse espaço está sempre aberto para você, para quando precisar, Show. quiser continuar contribuindo para a gente, já está lá a tua coluna, só esperando os Show. teus textos sempre aí, tá? Então Te tá bom. agradeço muito, muito obrigado mesmo. Tudo de bom. Imagina, eu que agradeço. Qualquer coisa sabe que é só dar um grito. Tá bom. Até a próxima. Tchau. Até, abraço.